Antes de céus e terras, existia apenas o caos. Das profundezas, surgiram divindades misteriosas que moldaram o mundo com suas mãos divinas. Prepare-se para descobrir como, na mitologia japonesa, o universo foi criado. Uma história épica do eterno equilíbrio entre luz e escuridão. Na mitologia japonesa, a criação do universo é descrita no Kojiki, registro de assuntos antigos, e no Nihon Shoki, crônicas do Japão. Esses textos antigos detalham uma visão cosmogônica única, envolvendo divindades chamadas kami e eventos míticos que moldaram o mundo. No início, o universo era um grande caos, sem forma ou separação entre céu e terra. Esse estado primordial era chamado de Takamagahara, planície alta do céu. Aos poucos, a matéria começou a se organizar, e de dentro desse caos surgiram espontaneamente as primeiras entidades divinas. Amino Minakanushi, Senhor Divino do Centro do Céu, foi o primeiro deus a aparecer no reino celestial de Takamagahara, após o surgimento do céu e da terra do caos primordial. Takamimusubi, Alto Criador, é o deus da agricultura na mitologia japonesa e o segundo dos primeiros seres a surgir. Kamimusubi, o terceiro dos 3 primeiros deuses, tem um nome composto de Kami, denotando divindade, e Musubi, que significa força efetiva da criação. Esses 3 primeiros Kami eram incorpóreos e desapareceram logo após sua criação. Em seguida, surgiram outras divindades celestiais que continuaram o processo da criação. Os deuses mais conhecidos da criação japonesa são Izanagi, ele que convida, e Izanami, ela que convida. Eles foram encarregados de dar forma ao mundo caótico. Izanami é a divindade criadora responsável pela criação e morte, bem como a deusa-mãe shintoísta. Ela e seu irmão marido Izanagi são as últimas das 7 gerações de divindades primordiais que se manifestaram após a formação do céu e da terra. Izanami e Izanagi são considerados os criadores do arquipélago japonês e os progenitores de muitas divindades, que incluem a deusa do sol, Amaterasu, a divindade da lua Tsukuyomi e o deus da tempestade Susanoo. Na mitologia shintoísta e japonesa, Izanami dava a morte aos humanos. Por isso, Izanami às vezes é vista como um Shinigami, um deus da morte. Os primeiros deuses surgidos do caos primordial invocaram 2 seres divinos à existência, o Izanagi masculino e a Izanami feminina, e os incumbiram de criar a primeira terra. Para ajudá-los, eles receberam uma lança decorada com joias, chamada Amenonuhoku, lança celestial. As 2 divindades então foram até a ponte entre o céu e a terra, Ameno-Ukihashi, ponte flutuante do céu, e agitaram o mar abaixo com a lança. Quando gotas de água salgada caíram da lança, formaram a ilha Onogoroshima. Eles então desceram da ponte do céu e fizeram sua casa nesta nova terra. Eventualmente, eles desejaram ser acasalados. Então construíram um pilar chamado Amenomihashira, pilar do céu, e ao redor dele um palácio chamado Yahiro-dono. Izanagi e Izanami circularam o pilar em direções opostas, e quando se encontraram do outro lado, Izanami falou primeiro em saudação. Izanagi não achou que isso fosse apropriado, mas eles acasalaram de qualquer maneira. Este ritual foi feito de maneira inadequada, resultando no nascimento de uma criança sem ossos, a qual deram o nome de Hiruko, a criança sanguessuga, que mais tarde veio a ser conhecido no shintoísmo como o deus Ebisu. Chocados com a aparência da criança, Izanagi e Izanami a rejeitaram e a lançaram ao mar, onde Hiruko flutuou até chegar a uma costa desconhecida. Lá, ele foi acolhido por um grupo amável de Ainu, povo indígena que agora vive principalmente em Hokkaido, a ilha mais ao norte do Japão, e criado por Ebisu Saburo. Com o tempo, Hiruko, então uma criança frágil,
desenvolveu pernas e, presumivelmente, um esqueleto completo por volta dos 3 anos de idade. Agora mais capaz, Hiruko aprendeu a andar e iniciou sua transformação na divindade alegre e feliz que conhecemos hoje. Profundamente grato pela generosidade e sorte que salvaram sua vida, Hiruko renomeou a si mesmo como Ebisu e começou a disseminar alegria e boa sorte a todos que cruzassem seu caminho. Mantendo sua afinidade inata com o mar, Ebisu sempre demonstrou grande consideração pelos pescadores. Com o passar do tempo, ele se tornou um dos 7 deuses da sorte. Já sua irmã Awashima, a Ilha da Espuma, nem sequer foi considerada como descendente. Não há informações sobre essa filha de Izanami. Algumas versões dizem que ela foi colocada em um barco de junco com seu irmão Hiruko e lançados ao mar. O casal, irritados por terem filhos tão grotescos, pediram aos outros deuses uma resposta sobre o que eles fizeram de errado. Foi dito a eles que a divindade masculina deveria ter falado primeiro em saudação durante a cerimônia de casamento. Então, Izanagi e Izanami contornaram o pilar novamente, desta vez Izanagi falando primeiro quando se encontraram, e seu casamento foi finalmente bem-sucedido. Da união deles nasceram Oyashima, ou as 8 grandes ilhas da cadeia japonesa, Awadi e Yo, mais tarde Shikoku, Oki-Tsukushi, mais tarde Kyushu, Iki-Tsushima Sado Yamato, mais tarde Honshu. Observe que Hokkaido, Tsushima e Okinawa não faziam parte do Japão nos tempos antigos. Além das ilhas, eles deram à luz a muitas divindades, entre elas a criança Kagutsuchi, encarnação do fogo, ou Homusubi, causador do fogo, que vitimou sua mãe com extensas queimaduras ao nascer. Ela ficou enferma, vindo a morrer de terríveis febres algum tempo depois. Apesar disso, Izanami seguiu dando origem a outras divindades em plena agonia, em suas fezes, urina e vômito. A última a nascer foi Mizuhame no Mikoto, que marca o surgimento da dor e da morte no mundo. Izanagi, desesperado, geme em volta do cadáver, e de suas lágrimas nascem outras divindades, entre eles a deusa do arroio aflito. Nesse momento, a tristeza de o venerável Izanagi converte-se em uma cólera fria, e ele mata o deus do fogo, despedaçando o seu corpo com sua sagrada espada de 10 palmos, Ame-no Ohabari pela culpa que tinha na morte de sua mãe. Do sangue que escorreu da espada e dos membros dilacerados de Kagutsuchi, surgiram diversos outros deuses, que simbolizam várias das montanhas do Japão. Izanami tem seu corpo enterrado no Monte Hiba. Izanagi, inconsolável após a morte de sua esposa, empreendeu uma jornada para Yomi, a terra sombria dos mortos. Ele procurou por Izanami e a encontrou. A princípio, ele não conseguiu vê-la, pois as sombras escondiam sua aparência. Ele pediu que ela voltasse com ele. Izanami informou que era tarde demais. Ela já havia comido a comida do submundo, e agora era uma com a terra dos mortos. Ela não poderia mais retornar aos vivos, mas tentaria pedir permissão para sair. A notícia o chocou, mas ele se recusou a deixá-la no Yomi. Enquanto Izanami dormia, ele pegou o pente que prendia seu longo cabelo e o acendeu como uma tocha. Sob a repentina explosão de luz, ele viu a forma horrível da outrora bela e graciosa esposa. Ela agora era uma forma de carne podre com larvas e criaturas imundas correndo sobre seu corpo devastado. Entre estas criaturas, ela dava à luz aos 8 deuses do trovão Ryujin. Chorando alto, Izanagi não conseguiu mais controlar seu medo e começou a correr, pretendendo retornar aos vivos e abandonar sua esposa morta. Izanami acordou, gritando com vergonha e indignada. Mandou as Yomotsushikomi, mulheres horrendas do mundo das trevas, para o perseguirem. Durante sua fuga, ele tirou uma grinalda de sua cabeça e a atirou ao solo, convertendo-a em um cacho de uvas. As Yomotsushikomi
começaram a comê-las, dando a Izanade uma dianteira, mas logo o alcançaram novamente, de modo que ele rompeu a outra presilha do laço direito de sua cabeleira e atirou-a ao solo, transformando-a em brotos de bambu, provocando as Yomotsu-hikomi que as comessem. Elas pararam e começaram a brigar entre si pelo broto de bambu, e assim Izanade pôde livrar-se das mulheres horrendas. Não satisfeita, Izanami decidiu lançar contra seu marido fugitivo os 8 deuses do trovão e os 1.500 guerreiros do mundo de Yomi. Izanade desembainhou sua espada de 10 palmos e brandiu com ela, fazendo um barulho ensurdecedor a ponto de fazer cair muitos dos guerreiros que o perseguiam. Ao chegar a Yomotsu Hirasaka, a ponte que ligava Yomi à terra dos vivos, Izanagi tomou 3 pêssegos de uma árvore que tinha crescido naquele lugar e golpeou com eles, e todos os que lhe perseguiam fugiram. Assim, Izanagi declarou: socorram a todas as pessoas quando estiverem cansadas e em dificuldades. Os ditos pêssegos receberam o nome de Ohoka Muzumi no Mikoto, venerável fruto divino. Izanagi levanta uma rocha que 1000 homens não poderiam transportar e bloqueia a ponte. Nesse instante, Izanami surge à sua frente e ambos cruzaram seus olhares pela última vez. Izanami disse: se continuar a comportar-te deste modo, estrangularei e farei morrer em um único dia 1000 homens em tua terra. Izanagi replicou: se fizeres isto, 1000 homens certamente morrerão em um só dia. Mas farei em um único dia 1.500 casas de parto, e certamente 1.500 homens nascerão. Por estas palavras, justifica-se o ciclo de vida e morte nos seres humanos. Ele então bloqueia o declive entre o mundo dos vivos e dos mortos, separando para sempre a vida da morte. Por esse motivo, a venerável Izanami é chamada de grande divindade do país das trevas. A rocha que bloqueou as 2 terras é chamada de grande divindade que bloqueia a porta do país das trevas. E o declive que ligava os 2 mundos é chamado de declive de Ifuya, no país de Izumo. Logo depois de sair do mundo de Yomi, o deus Izanagi decidiu eliminar todas as impurezas que havia em seu corpo, fazendo a cerimônia de purificação, Misoji, em um banho no rio Ahakihara. À medida que ele foi colocando seus trajes e acessórios no solo, nasceram 12 divindades. Depois de despojar-se das impurezas que recebeu ao estar no mundo de Yomi, nasceram mais 2 deidades para cada parte do corpo lavada, superior, média e inferior. Um dos trio de deidades formam os deuses da água, o outro trio os deuses de pesca e do mar. No último passo da cerimônia de purificação, Izanagi lavou o olho esquerdo e desse ato nasceu Amaterasu, a deusa do sol. Depois de lavar o olho direito, nasceu Tsukuyomi, o deus da lua, e depois de lavar o nariz, nasceu Suzano, o deus do mar. Com estes 3 deuses, chamados Mihashira no Uzuno Miko, 3 filhos ilustres, Izanagi se ergueu de forma altiva e disse: eu, dando origem filho após filho, só na última geração obtive resultados louváveis. Logo depois, sacudindo a gargantilha de joias que formava seu colar, cedeu-o à sua filha, Amaterasu, dizendo: que tu governe a planície dos altos céus. A Tsukiyomi, que sua venerável pessoa governe o reino da noite. E por fim, disse a Suzano: que sua venerável pessoa governe as planícies das águas. Amaterasu e Tsukuyomi aceitaram suas tarefas de forma obediente, tomando posse de seus respectivos domínios. Suzano, no entanto, põe-se a chorar, e lamentar e gritar. Seu pai, Izanagi, pergunta o que há de errado, e Suzano responde que não deseja governar as águas, mas sim a terra onde viveu sua mãe. Irado, Izanagi desterra seu filho e se retira para nunca mais aparecer, tendo findado a sua missão. Enquanto isso, Suzano ergue-se aos céus em grande fúria, espalhando confusão por toda a natureza,
Posteriormente, ele também recebe a alcunha de Deus da Tempestade. Gostaram da belíssima história da criação do universo na mitologia japonesa? Continuaremos com as histórias dos 3 filhos de Izanagi. Se curtiram, se inscrevam, compartilhem o vídeo, comentem suas críticas. Obrigado e até a próxima.